porquanto o menino será nazireu de Deus. No 3 você pode gritar, nazireu de Deus. 1, 2, 3 e... Nazireu de Deus. Desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Palavra do Senhor. Já orou? Está orado. Onde estão os nazireus? Esse foi o tema da festividade da rede TIM, né? A Viva TIM. Antes de nós darmos essa resposta dentro do pouco conhecimento que temos a essa pergunta, né? Onde estão os nazireus? Eu penso que é muito importante nós esclarecermos que nazireu é utilizado na Bíblia, cujo significado indica um voto. Mas você pode dizer, não era qualquer voto. Era um voto especial, gente. Uma pessoa fazia um voto especial diante de Deus. No caso de Sansão, no ventre da mãe dele ainda, a Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão, fala o nome do pai. Né? O nome do pai era Manoá. E o nome da mãe, ele não fala, só fala uma mulher estéril. Deus, ele sempre escolheu linguagens para falar com o seu povo a partir da impossibilidade, a partir da dificuldade, a partir do impossível. Pergunta para o irmão aí, meu querido, ou minha querida, tem alguma causa impossível? Deus quer falar contigo, porque para Deus não tem impossível. Você vê, ó, Sara estéril, né? Vou dar um salto, né? Até o marido, a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, estéril. Deus, ele sempre trabalhou a partir do impossível. Eu acho que dá um trem nele, dá um troço nele, ele fala, aí eu vou resolver esse negócio aí. Mas não é qualquer impossível, ele não quer qualquer impossível, ele quer um impossível que redunde em bênção para o reino dele. Amém. Você pode dizer, não é qualquer impossível que Deus vai colocar na mão, não. Não é qualquer coisa, não. Deus, ele tem um propósito alinhado com a vontade dele. Nós estamos estudando sobre dons espirituais e dons ministeriais. E um dos dons espirituais é o dom de socorro. Mas Deus, ele não alcança essa pessoa que tem essa ferramenta para qualquer coisa, não. Ele dá para essa pessoa muito recurso para essa pessoa investir na obra. Deus, ele opera o impossível para poder alcançar outros. E quando você está diante de um fato que é impossível, tem gente que fica falando, porque está no Antigo Testamento, está no Antigo, gente, pelo amor de Deus, está no Antigo Testamento, mas vale até hoje. Pode até não valer no sentido de o nazireu deixar o cabelo crescer, o nazireu não podia beber vinho. Irmão, e você é nazireu de Deus, sim. Fala, você é coisa consagrada, sim. Fala, não fica buscando revelação do que já está revelado. Tem gente querendo uma revelação de que não é para ela adulterar. Aí nós chegamos na casa de uma senhora ouvindo. O nazireu não podia tocar em vinho. As pessoas às vezes me perguntam, é pecado, não é pecado? E se a cerveja não tiver álcool? E se for só uma metadezinha de uma caracu? E se for uma azibia? O cara quer beber, ela quer... E se o chopp for de vinho? Gente, eu fico nervoso quando um começa a olhar para o outro assim. Nazireu não podia tocar em cadáver, Nazireu não podia cortar o cabelo. Você pode repetir assim para você, né, meu irmão? Fala, eu sou coisa consagrada. Fala, eu sou um nazireu em Jesus. Falei, eu pensei no que eu não posso tocar. Então, nesse sentido, todos nós podemos falar, todos nós podemos afirmar, não aquele do Antigo Testamento, não aquele que estava na linha daqueles juízes de Otiniel até Samuel,
versículo 1 ao versículo 5, eu vou ler bem devagarinho, para nós sermos ministrados por essa palavra. Quem disse que eu e você não podemos fazer voto? Podemos sim. Eu sou fruto primeiro do amor de Deus e depois de um voto que a minha mãe fez. Eu sou fruto do amor de Deus e depois de um voto que a minha mãe fez. A minha mãe já havia perdido 3 crianças. Teve a minha irmã e o médico falou para ela que ela poderia morrer ao ter um outro filho. E a minha mãe fez um voto. Minha mãe fez um voto. Diga para o teu vizinho aí, quem disse que você não pode fazer voto? Fala, mas toma cuidado. Presta atenção que o bispo vai ler. Guarda o teu pé. 5, Eclesiastes 5, de 1 a 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, está vendo tudo, e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Conselho da minha avó, da Sebastianinha. Minha avó morreu no ano que ela ia fazer 100 anos de idade. E a minha avó, durante muito tempo eu acompanhei. A minha avó era conselheira. Lá em casa iam desembargadores, iam juízes, iam médicos, iam advogados. E eu era doido para saber o que a minha avó falava. Eu era doido para saber. Mas só que quando chegava alguém lá em casa, eu fico preocupado hoje em dia com a criação que alguns filhos estão tendo. Eu louvo a Deus pelas famílias que educam seus filhos na igreja. E em casa, como pai e mãe, dá bom exemplo. Porque também não adianta mandar para a igreja e em casa o couro comer. Em casa tem que dar bom exemplo. Gente, essas crianças estão cada vez mais inteligentes. Vai, brinca. Um dia desse aí, eu falei pro meu neto assim: acabou o bis. O que ele falou? Deixa eu cheirar sua boca então. Essa coisinha vai fazer 3 anos. Eu falei: não admito que tu fala isso comigo. Ele falou: então deixa eu cheirar então. Eu falei: Cria, tu vai procurar teu pai agora. Então, quando chegava alguém para ser aconselhado pela minha avó, mulher de oração, mulher do azeite quente, mulher do fogo de Deus, quando chegava alguém para receber oração e para ser aconselhado, ela olhava assim para a gente, só fazia assim, ó. A gente já sabia que tinha que levantar e sair da sala. Mas naquele dia ali, chegou lá um juiz federal, já de saudosa memória, ele já morreu. E aí, fala crianças, não era criança, nós já éramos adolescentes. Aí todo mundo levantou e saiu. Ana saiu, minha irmã saiu. Eu, quando cheguei no corredor, eu sentei e fiquei quieto aqui. Eu falei: tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Aí o doutor lá, o meritíssimo, começou: vó, por que eu não sei o quê? Aí eu pensei: o que ela vai falar? Ela: meu filho, meu filho. Mas vó, não sei o que parará, tatatá. Ela: meu filho. Meu filho. Meu Deus. Aí ele falava lá, ela: Jesus. Meu Deus, vamos orar, né? Depois de sei lá quantos minutos, não marquei, mas já quase 1 hora ele falando. Aí ela falou assim: meu filho, hoje não falei o nome, viu? Vou te dar um conselho. Sabe por que você está perdendo o seu casamento, está perdendo tudo? Você fala muito. Você fala muito na cabeça da sua mulher, você fala muito na cabeça dos seus filhos, você fala muito na cabeça de todo mundo. Você quer lidar com as pessoas como se elas fossem um código lá da lei. E as pessoas não são código da lei. As pessoas têm sentimento.
Você tem que aprender a ouvir. Não fala para o teu irmão aqui que minha avó falou para Jesus. Fala com carinho. Não, fala para você mesmo. Fala. Eu vou falar o meu nome, você vai falar o teu nome, tá bom? Paulo. Vamos lá. Paulo. Você tem que aprender. A pensar uma hora. Para falar um minuto. Não é pensar um minuto e blá. Sabe por que tem gente que erra muito? Porque fala muito, joga muita conversa fora. Gente até que faz voto, mas que sai falando. Sansão fez um voto e foi contado. Já pensou? Ele fez um voto. O voto não foi nem ele, foi o pai e a mãe dele, mas ele era fruto de um voto feito a Deus. Tinha um segredo. A mãe dele e o pai dele devem ter falado para ele: nós fizemos um voto, meu filho. E aí Sansão ele tinha que fazer o quê? Ficar quieto. Você faz um voto, pede uma bênção ao Senhor, o Senhor começa a sinalizar a bênção e tu sai contando. Quer ver um varão que namora? Tem uma esposa maravilhosa, chega na roda de amigos, Deus deu a bênção, o cara nem fez voto, Deus deu a bênção a ele sem voto, sem nada. Aí chega na roda, porque minha mulher, é igual a varoa também, né? Porque meu marido, vai orar, varão, vai orar, varoa. Você precisa pensar uma hora para falar um minuto. Você não pode pensar um minuto e falar uma hora, porque senão você acaba falando demais. Entrega o ouro para o bandido, dá mole para o inimigo. Existem segredos que eles são seus e de Deus. Para de falar demais. Minha avó falou para ele. A velha pegou pesado no juiz. Você fala muito, vamos orar. Nós vamos orar, mas não vou orar para sua mulher voltar e nem para nada, não. Eu vou orar para você falar menos. Desculpa, avó. Benção, avó. Deus te abençoe, mas vamos orar. Fala para o teu irmão, você pode fazer um voto. Você pode fazer um voto. Fala, quando Deus começar a te responder. Porque Deus respondeu para Sansão. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo se apossava de Sansão e o pau quebrava na cara de nota. Matou 1000 filisteus de uma vez só. Arrebentou com um portal lá em Gaza. Arrebentou com um leão. Deus sempre cumpre o que Ele promete. Vote sim, mas porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão de palavras. Quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de blá. O que votares paga. Fala para você, eu vou falar Paulo, você fala o teu nome. Paulo, o que votar paga. Sabe por quê? Porque o que Deus prometer, Ele vai te dar. Amém. Eu lembro que na década, não foi em 2003, foi em 2003, Deus falou que eu tinha que fazer outro curso teológico, eu tinha que voltar para a faculdade, porque meu curso teológico não era reconhecido pelo MEC. E para pastorear na igreja metodista, o curso tinha que ser reconhecido pelo MEC. Falei, Senhor, onde que eu vou tirar dinheiro? Né? Numa luta tremenda, mas Deus falou, né? Nós fizemos um voto com o Senhor. Falei, Senhor, se eu levar essa faculdade até o final, eu vou me dedicar só à sua obra. Né? E levanta alguém, Senhor, levanta alguém. Uma pessoa que nós ajudávamos em oração, um dia eu não sabia, né? Um dia ele me abraçou no meio do culto, tinha acabado de pregar,
que lá em Luciano tinha o culto das 5 e das 7, era isso, Bruno? Tinha das 5 e das 7. Naquele dia eu tinha pregado no culto das 5. O pastor Robson não pôde vir, ele estava de serviço no corpo de bombeiro. Ele ligou falando: você prega no culto das 7 também? Eu estava exausto. Quando acabou o culto das 7, um varão me abraçou, chorou e falou assim: Deus está aqui, só falou isso. 2003, 4, 5, 6, 7, fizemos a faculdade de teologia, debaixo de muita dificuldade, mas conseguimos lá no Bennett. Deus levantou pessoas para nos abençoar, nunca faltou nada lá em casa e foi bênção. Um dia eu conto o testemunho. Fomos nomeados para a nossa primeira igreja, prosperamos muito lá. Fui escolhido para dar aula no curso de aperfeiçoamento para mestre de obra na prefeitura, um projeto chamado ATA, Atendimento ao Trabalhador Autônomo. Eu dava aula de construção civil lá. E fui crescendo, fui prosperando cada vez mais dentro da construção civil, mas sempre pastoreando. Eu não trabalhava na construção civil, mas à frente de construtora, de obra em construtora. Trabalhava dando aula para a prefeitura. E um dia eu estava dando aula num curso para uma obra que a prefeitura estava fazendo em Jacarepaguá. No intervalo, tinham 2 intervalos mais longos, e eu dava aula para alguns mestres de obra que tinham dificuldade com simbologia disso, daquilo outro, e eu estava lá dando aula. Quando eu fui almoçar, eu estou lá almoçando, e uma pessoa me abraçou. Ele estava fardado, eu era um guarda municipal. E não estou falando o nome, né? Era o guarda Soares. E ele começou a chorar: meu Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, pastor, me perdoa. Eu falei: que isso, Soares? Calma. O segurança do bar falou assim: pô, tá complicado, o cara é guarda municipal, como é que eu vou me meter nesse bagulho aí? Eu falei: não, é meu amigo. Eu falei: senta aqui, cara. Senta aqui. Aí ele sentou: estou perdendo tudo. Reverendo, que é isso que está perdendo tudo? O quê? Perdendo tudo que eu conquistei. O que foi? Fala para mim devagar. Ele não tem 2002, quando Deus te mandou para a universidade? Eu falei: tem. Mas comecei em 2003. Aí ele falou que ele fez um voto com Deus, que toda a minha despesa de faculdade, se Deus prosperasse ele financeiramente, se Deus prosperasse ele com força, ele ia pagar toda a minha faculdade, combustível, livros, cópia, tudo ele ia pagar. Fiquei olhando para ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem disse que você não pode votar? Pergunta para você mesmo: quem disse que eu não posso votar? Qual o perigo do voto? Que você precisa prestar atenção. A Bíblia é bem clara: melhor não votar do que votar e não cumprir. É nesse sentido que eu não aceito discutir dízimo com gente que veio aqui na frente e votou. Sustentar a igreja com as ofertas, com dízimo, com a sua presença, de estar nas consagrações, de estar aqui e ali. Vota e depois quer começar a arrumar desculpa bíblico-teológica. Porque dízimo é da lei, porque dízimo é isso e dízimo é aquilo, porque a igreja não é bem assim, eu posso servir a Deus na minha casa. Por que votou? Arruma maldição para a vida. Porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. Sansão tinha um voto com o Senhor. Por que tem gente, cuidado até para você ajudar. Quando você for ajudar alguém, entre em oração. A minha preta me falava isso, eu ficava bravo com ela. Gente, se você tem uma mulher de Deus do teu lado, ouça sua esposa. Gente, como eu brigava com Miriam. Quem é essa pessoa, Paulinho? É um amigo meu do trabalho, Paulinho. Gente, que ódio que ele dá. Miriam, pelo amor de Deus. Miriam, pelo amor de Deus.
porque você tem um voto com ela. E você fez um voto diante de Deus. E Deus decidiu colocar nela, no coração dela, uma sensibilidade que você não tem. Então, quando a sua esposa disser para você, cuidado, toma cuidado, porque Deus deu a ela algo que não te deu. O varão chorou. Eu falei para ele, não tem problema não, varão. Vou ver tudo com correção e jura direitinho. Depois de dar na minha conta no Bradesco, nessa hora o senhor brinca. Falei, o que você quer que eu faça? Quero que o senhor me libere. Ele está liberado, mano. Fiz a faculdade, ninguém passou fome, ninguém morreu. Deus cuidou de mim. Diga para você mesmo, eu também posso ser um nazireu. Não igual Sansão, né? Porque Sansão tomou vinho, cortou o cabelo, tocou em cadáver. Não bastava para ele uma prostituta só, deitou logo com 3. Essa foi a história de Sansão. A história de Sansão, ela fala da minha história, da sua história. Que um dia Deus chamou no ventre da nossa mãe. Fala para o teu irmão, se você tem intimidade, dá um toque e fala. Sabia que Deus desde o ventre da tua mãe te vê? Fala assim, biblicamente Deus te vê antes do ventre da tua mãe. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu um cordeiro nele, como não tinha ninguém maior que ele, sem mácula, sem. Deus foi o primeiro a votar. Ele falou, como não tem ninguém maior do que eu juro pelo meu nome. E ele não volta atrás com o voto que ele fez para ele, não tinha ninguém maior. Hoje eu e você, nós fazemos um voto com o Senhor. O Senhor fez um voto com ele mesmo. Amo esse hino, gente. Alguém viu essa coreografia? Está pronta. Amo esse hino. Cadê Gabriel? Gente, você está um negãozão lindo, papai. Inclusive vai sair um negócio lá de Brasília, tu vai ver. Toda semana eu vou te dar. Quanto que é um açaí de 500, gente? 12. Não, quanto é? Sério, quanto que é isso? 12. 15? Não é 15 não. É 12. 9? 12. Ó, toda semana eu vou te dar 10 reais para tu tomar um açaí. Não dá. E tu tem que fazer um voto com Deus, que quando tu terminar essa faculdade de engenharia, tu vai honrar. Eu e tua mãe toda, amigo. Tu promete? Então tá legal. Faz um mi aí. Existe um Deus que votou por Ele mesmo. Deus prometeu para Ele mesmo, você não tem ninguém maior do que eu. Então eu vou jurar por mim mesmo. Lembra, Senhor, Nasce teu amor, nada pode mudar, seja bom, nem os teus pecados. lembra, Senhor, e faz Mais uma vez os teus filhos que saberão que ainda és. Presta bem atenção. Eu e você servimos a um Deus que mesmo quando nós quebramos o nosso voto, Ele continua fiel. Mesmo que eu e você não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode, não vai negar a sua palavra. Ele não pode, não vai negar o seu amor. Ele não pode, não vai negar a sua graça. Então até eu e você que quebramos o voto ao longo da nossa vida, existe uma nova oportunidade. Talvez você
chegou até aqui essa noite pensando assim, depois de uma palavra dessa, ou em meio a essa palavra, como é que vai ser? Eu quebrei foto. Talvez você esteja pensando, gente, eu já liderei na igreja, eu já dei aula, eu já fiz isso, fiz aquilo. Bruno, meu filho, depois tu desconta metade do salário daquele menino ali. Aqui nada que dá. Vai você menor. Você que já cantou várias vezes. Que bem tenho eu. Lembra quando você cantou isso? Lembra? Canta, abra mão, canta. Abro mão. Abro mão. Escuta só, você promete e esquece, Deus ouve e carimba. Não fala pro teu irmão não, fala para você mesmo. Fala, Paulo, fala, Paulo, ó Paulo, ó Paulo, você prometeu várias vezes, mas você esqueceu. Deus ouviu e carimbou, e Ele não esquece nunca. Fala, Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de você. Deus carimbou teu voto, e Deus disse: você é meu, você é minha, você é meu, você é minha, não abro mão de você. Você esqueceu até que prometeu. Só que sua promessa foi feita para Deus. Você promete e esquece. Deus ouve e carimba. Ele tem o cetro forte na mão. Ele tem o anel de selar. O governo está em suas mãos. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. A porta está fechada para você. Está fechada para você. De repente, quem sabe você andou prometendo e não cumpriu. Hoje é dia de abrir portas. Hoje é dia de renovar votos. Hoje é dia de chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu prometi, esqueci de cumprir com o meu voto. Ah, Senhor, me dá uma chance. Senhor, não deixa acontecer comigo o que aconteceu com Sansão. Não deixa o inimigo furar meus olhos, não, Senhor. Não deixa o inimigo furar meus olhos, não. Mamãe, eu fiz tanta besteira, tanta besteira. Segura aí, coreografia. Eu fiquei um tempo afastado da igreja.
Quebrei meu voto. Quebrei o voto, né? Quebrei o voto. Eu nasci no dia 1º de outubro de 1960. No dia 1º de outubro de 1960 veio um grande evangelista ao Brasil chamado Billy Graham. E minha mãe estava comigo na barriga, né? Estava grávida. E foi, se tu parar de tocar, vamos cortar teu salário. Eu estou te falando, hein? Não estou brincando não, hein? Corta 75% do salário dele. Daqui a pouco tu não vai ter nada, não vai dar nem para sair, hein? E estava minha mãe comigo na barriga lá no Maracanãzinho. Meu pai sempre me contava isso quando eu estava afastado da igreja. Paulinho, você nasceu no dia 1º de outubro. O Billy Graham veio ao Brasil. Quando o tradutor lá do Billy Graham, né, estava falando, né? Você que está aqui no Maracanãzinho, o poder de Deus te alcança aí onde você está. Você que é mãe, ou você que está com seu neném aí na barriga, seu filho está em casa, seu filho está na rua, seu filho está na barriga. Passa a mão na sua barriga, fala alguma coisa para ele. E papai, ele sempre me falava, sua mãe passava a mão na barriga e dizia: eu vou ter um filho homem. E meu filho vai ser bispo, meu filho vai ser pastor de pastores. E meu filho vai ser músico, e meu filho vai... E depois disso tudo, eu abandonei tudo, lá de tudo. No ano que eu saí do Conservatório Brasileiro de Música, me afastei da igreja, larguei tudo, fiz um monte de besteira. Perdi meu emprego no Ministério da Aeronáutica. Menos sofreu foi Silvinha e Gabriela. Rafaela, aquele Dedé. Aquele Dedé sofreu muito. E um dia eu estava caído, né? Não está na mensagem isso não. Você pode dizer, Deus está sempre disposto a dar uma chance. Deus está sempre disposto a dar uma chance, até se eu quebrei o voto. Deus está sempre disposto a dar uma chance, até se eu quebrei o voto. Graças a Deus. Eu estava caído numa praça, lá em São Gonçalo, Praça do Barreiro, em frente ao Viradouro, em 5 de julho. Estava caído lá, bêbado. E aí eu vi o pessoal cantando, né? Se tu me ama, a Deus. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Abençoar as próprias. Tinha uma promessa. Fala você mesmo, tem uma promessa sobre a minha vida. Fala. Assim, tem uma promessa sobre a minha vida. Henrique, tem uma promessa sobre a tua vida. Minha irmã tem uma promessa sobre a tua vida. Chegou um homem perto de mim, meu pai na fé. Meu pai na fé. Eu pensei que ele ia morrer no dia da minha consagração episcopal. Falei, pai, tu vai morrer, cara, de tanto chorar, de tanto chorar. 30 e poucos anos passaram. Ele estava na minha consagração episcopal. Ele chegou perto de mim e falou, tu não é mendigo não, meu irmão. Eu disse, não sou não.
Aí ele começou a falar em línguas. Começou a falar em língua. Ele disse: rapaz, Deus está falando comigo aqui. Ele falava: Jesus, rapaz, você tem uma chamada pastoral. Tu tem uma chamada episcopal. Tu vai ser pastor de pastores. E ele continuou falando: cara, tu é músico formado. Ele disse: levanta. Mas quando você quebra um voto, Satanás quer mostrar para você que você não vale nada. Satanás, ele te esculacha. Mas nessa noite o Senhor está aqui para te dizer assim: ó, você é meu. Você é meu. Você é meu. Se alguém não tiver medo, alguém tem uma nota de 100 ou de 50 aí, se não tiver medo, que do jeito que eu estou duro, eu posso correr com ela. Alguém tem? Traz para mim que eu não tenho. Alguém tem? Hein? Tem? Vem cá. Ah, você, meu filhote, vem cá. Gente, vamos aplaudir a Jesus pela grande desse corajoso. Meu Deus! Jesus! Gente, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui agora é o quê? E isso aqui agora é o quê? Isso aqui é o quê? Chamar a lista para ter em cima dela. Os dois pés. Ela é o quê? Finge que você vai cuspir nela. Ela é o quê? Isso aqui é você. Isso aí sou eu quando quebro um voto. Meu Deus. Toma, meu filho. Você quebrou o voto, mas você não perdeu o valor. Eu quebrei o voto, mas eu ainda tinha valor pro meu Senhor. Você quebrou o voto,